Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina. Minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, a meditação 1 dos volumes entre o 12 e o 20. Então, eu estou amadurecendo a ideia de como nós vamos fazer esse estudo para que seja assim o mais aproveitado possível, tá? Porque o conteúdo do livro do céu ele é bem repetitivo. Tem como você aprofundar, como eu estou fazendo, né? Estou fazendo um estudo aprofundado de cada trecho, mas na escola da Divina Vontade eu sinto que Jesus quer de mim que eu seja bem prática, bem objetiva, mais rápida no conceito. Então, eu vou fazer o mais simples que eu puder, me colocando nos elementos mais importantes de cada trecho e fazendo vários trechos de cada volume, tá bom? Que a gente está estudando para ir mais rápido e para ir ser mais objetivo, claro, assim. Mas objetivo, essa é a intenção de Deus. Um estudo bem rápido, objetivo, para conquistar o máximo possível de conteúdo dentro de um espaço de tempo mais curto, né? Para a gente poder aproveitar todos esses livros, né? Então, vai lá. Seria o trecho primeiro do volume 12, 16 de março de 1917. Como a união estreita entre a alma e Deus nunca se rompe. Então, continuo no meu estado habitual, e meu sempre amava Jesus apenas como relâmpago, e a corrida se fez ver. E eu, se me lamento, me diz: minha filha, pobre filha, se soubesses que aconteceria, você sofreria muito. E eu, para não te fazer sofrer tanto, trato de fugir. Então, ele está falando isso aí referente aos castigos, né? Se você soubesse o que aconteceria, você sofreria muito. Então, são os castigos que ele queria evitar de falar para ela. E voltando a lamentar-se ao dizer-lhe: minha vida, não esperava isso de ti. Tu que parecia que não podias nem sabias estar sem mim, agora passa horas e horas me privando. Então, ele está privando ela dele vir por causa dos castigos que ele quer enviar à terra. Ela é vítima. Então, se ele não vem, é por causa que ele está castigando. E ele parece muito para ela sofrendo quando ele está castigando. Ele está sofrendo muito, muitas dores, e ela vê ele, né, muito mal mesmo. E nesse período ele não quer ele não quer que ela faça o processo de acalmá-lo, porque ele não quer se acalmar, ele precisa castigar, é obrigado nesse momento a castigar. Então, ele não quer utilizar, né, não quer ser condescendente com a vítima, que ela chega nele e quer apaziguar o coração dele, aplacar, mas ele não quer ser aplacado. A vontade dele nesse momento é mandar os castigos e sofrer o que tiver que sofrer, assumir a situação. E ele sofre muito. Então, para não fazer ela sofrer vendo ele sofrer e ela não poder ajudar, porque ele não vai deixar de castigar, ela vai sofrer dos dois jeitos, vendo o povo sofrer e vendo ele sofrer. Então é uma situação bem delicada como vítima. E nesse momento ele já está querendo trocar o ofício dela de vítima para sua filha da Divina Vontade, sua secretária da Divina Vontade, filhinha da Divina Vontade. Ele está fazendo um processo de mudança, de transição, tá? Porque ele não quer, a alma na Divina Vontade, ela não é a vítima. A alma filho da Divina Vontade é a alma que está com Deus plenamente na vontade de Deus. Ela não se opõe a Deus e a vítima se opõe a Deus. Ela vem para aplacar a Deus. Então, foi uma coisa que Jesus fez com a Luísa, que é muito complexa, porque ele chamou ela para ser uma alma vítima e depois retirou esse ofício dela, dando o ofício ao contrário, dela gostar da vontade de Deus, mesmo quando ele castiga. Então, o filho da divina vontade, ele tem uma união estreita entre Deus, né, entre ela e a alma, entre Deus e a alma. Então, vamos continuar, né? Ele fala que acalma-te, eu não mudei. Eu sou o imutável. Então, aí a gente entende, nossa, mas você mudou, né? Você passava horas e horas comigo, agora você aparece de vez em quando e tal.
E aí ela não entende essa mudança, ainda mais porque ele mudou, né, o ofício dela, quer mudar o ofício dela. Então fica bem complexo entender o que Deus está fazendo. Ela não está compreendendo todo o processo, mas o problema não é Jesus, o problema é ela. Ele precisou mexer com, né, saber se ela estava disponível, se ela amava mesmo, fazer todo um estado de purificação, de estado de vítima, para ver se ela amava ele mesmo, né? O amor que precisava dela era muito importante, testar esse amor, era uma prova que ele estava fazendo com ela para testar o amor dela num grau muito alto. Né, um amor pela obediência e tudo mais, um amor por ele, um amor pelas almas. Ele precisava testar a caridade dela, o dom do amor, que era o principal elemento para a vida na divina vontade. Depois que ela já foi passada no teste, depois que ele viu que ela realmente ela insistiu em ser vítima até o último momento, porque ela queria mesmo, né, ser fiel, quando ele testou totalmente a vontade humana dela, aí ele falou, é ela mesmo, é para ela que eu vou falar da divina vontade, né? Agora eu sei que é esse o ofício que eu quero dar para ela, é a divina vontade. E aí ele queria mudança nela, e foi aos poucos que ele foi pedindo essa mudança, respeitando muito a fraqueza dela, né? E daí ele fala, calma, tia, eu não mudei, eu sou imutável, mas digo-te que quando me comunico a alma e a tenho estreitada comigo, lhe falo, desabafo o meu amor, isto não se rompe jamais entre a alma e eu. Posso mudar o modo, modo, ora de outro, mas sempre vou inventando como falar e desabafar com ela o meu em amor. Não vês que se não te disse nada de manhã, eu estou à espera da noite para te dizer uma palavra? E quando os demais leem as aplicações da minha paixão estando em ti, eu me derramo até a borda de tua alma e te falo das minhas coisas mais íntimas que até agora não tinha manifestado a ninguém. E como a alma deve seguir-me naquele meu agir, aquelas aplicações serão um espelho da minha vida interior. Então, ele está falando para ela assim: você tem que aplicar a minha paixão em ti. Por quê? Né? Sentir esse momento ali de sofrimento que ela está passando, de privação, é justamente o que Jesus passou lá na agonia do Getsemane. Então você precisa estar sempre estreitada comigo, sempre, né, me vendo lá na minha paixão, porque eu estou sofrendo e você tem que aceitar sofrer como eu sofri, abandonada como eu fiquei abandonada. Então, quando os demais leem as aplicações da minha paixão estando em ti, eu me derramo até a borda de tua alma. Então, se ela entender que essa privação que ele está permitindo para ela é para ela se sentir, né, no Getsemane com ele, né, então ela tem que se colocar nesse sentimento de abandono, né, e aceitar isso. E seguir, né, seguir ele no agir dele. Aquelas aplicações serão o espelho da minha vida interior. E quem nela olhar, copiará em si a minha própria vida. Então ele está pedindo para ela fazer isso. Ó, como revela o meu amor a sede das almas e em cada uma das fibras do meu coração, em cada respiro meu, pensamento, etc. Por isso eu te falo mais que nunca. Mas apenas termino, me escondo. E você, não me vendo, me diz que mudei. Mas digo-te que quando não queres repetir com a tua voz o que te digo no teu interior, tu impedes o meu desabafo de amor. Então, quando você não quer repetir com a tua voz o que eu te digo no teu interior, tu impedes o meu desabafo de amor. Que é sentir isso, né? Que ela é contemplar isso e não ficar com os problemas dela. Ela não voltar para si própria nas dores que ela está sentindo. Ai, eu não esperava isso de você, Jesus. Você nunca sabia ficar sem mim. Agora passa horas e horas sem mim, tal. Então, aí ele fala: calma-te, eu não mudei, eu sou imutável, mas digo-te que quando me comunico a alma, a tenho estreitada comigo, né? Então, sempre está se comunicando com ela, trouxe todas as 24 horas da paixão com ela, então constantemente ela está nele. Eu lhe falo, eu desabafo o meu amor, e isto não se rompe jamais entre a alma e eu. Então, mesmo ela estando sem vê-lo, como ela está nesse momento sem vê-lo, porque ele quer castigar, ela precisa esperá-lo na hora que ele vir. Mas enquanto isso, ela fica continuando a meditar os conteúdos da paixão, fazendo essa companhia a ele lá no Getsemane abandonado lá, né, na casa dela, na caminha dela onde ela está. A vontade humana faz surgir a diferença entre o Criador e a criatura. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma. Então, Luísa saía do corpo, né? E ela foi parar no meio de uma multidão de pessoas.
E estava também lá a mãe rainha, Nossa Senhora, que falava que aquela gente chorava. Tanto que, tendo um ramo de rosas, né, no seu peito, né, no seu colo, no regaço dela, né, no colo, nas mãos dela, né, as banhava com suas lágrimas. Ela chorava, né, e banhava as rosas com as lágrimas. Eu não entendia nada do que dizia, só via que as pessoas queriam fazer tumulto e a Mamãe Celestial lhes pedia que se acalmassem. Olha só que interessante. Foi uma visão que pode ser ou do futuro ou, né, do presente, normalmente é do futuro, alguma situação que estava acontecendo na história da humanidade. Depois tomou uma rosa e, apontando-me entre tanta gente, a deu-me. Eu a olhei e a rosa estava adornada com as lágrimas da minha querida mamãe. E essas lágrimas me convidavam a implorar pela paz dos povos, né? Que o povo estava querendo fazer tumulto, revoltas, muitas revoltas, ainda mais na igreja. E a Mamãe Celestial pedindo que todos se acalmassem. Agora na igreja mais do que nunca, né? A gente percebe que está uma confusão muito grande. Depois encontrei-me com meu doce Jesus e pedi-lhe pela paz dos povos. E ele atraiu-me a si e falou-me da sua santíssima vontade, dizendo: minha filha, a minha vontade contém a potência criadora. E assim como minha vontade deu vida a todas as coisas, assim também tem o poder de destruí-las. Agora, a alma que vive em meu querer tem também o poder de dar vida ao bem e morte ao mal. Em sua imensidão se encontra no passado, e onde há vazios de minha glória, ofensas não reparadas, amor que não me foi dado, ela enche os vazios de minha glória, faz-me as reparações mais belas e dá-me amor por todos. No meu querer se difunde ao presente, se estende aos séculos futuros e por toda parte, por todos me dá o que a criação me deve. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a vontade divina, ela contém toda a potência da criação. Toda a potência da criação significa poder criativo, né, do projeto de Deus principal. É um decreto, a vontade divina é um decreto do que Deus planejou criar, como manifestar todo esse projeto dele em amor ao criar cada ser humano à sua imagem e semelhança e tendo o seu reino na terra, né? E em cada alma, o seu reino em cada alma e esse reino saindo de fora de cada alma em direção ao universo afora, para que todos pudessem ser, né, uma família humana unida com Deus no centro de cada um, sendo aquele que rege, a vontade que rege a todos, né? E assim como minha vontade deu vida, então, a todas as coisas, a toda a criação, o céu, a terra, todo o universo, assim também tem o poder de destruí-las. Agora, a alma que vive em meu querer tem também o poder de dar vida ao bem e morte ao mal. É muito sério isso, né? Que a alma que vive na divina vontade é uma alma que ela está totalmente unida com Deus, como lá em cima a gente leu. Uma alma que está totalmente unida com Jesus, né? E nesse processo em que ela está vivendo lá, totalmente unida com Jesus, aonde ela e Jesus se tornam, né, uma união única, né? Enquanto ele está na paixão, você está lá, né, revivendo os sentimentos dele que ele viveu e ofertando as próprias dores dele lá na paixão para a humanidade, né? Você está revivendo, ofertando como se fosse um sacerdote, né, de Santa Missa, ofertando cada sacrifício de Jesus nas 24 horas da paixão, no momento da meditação da paixão. Então, a alma que vive em meu querer tem também esse poder de dar vida ao bem e morte ao mal. Tá? Em sua imensidão se encontra no passado. E onde há vazios da minha glória, ofensas não reparadas, né, que são pessoas que não deram gratidão a Deus, ofensas que foram feitas contra Deus que não foram reparadas por ninguém, amor que não foi dado a Deus. Essa alma, a alma que vive na divina vontade, ao fazer esses atos da paixão, ao reparar Jesus Cristo, repassando cada ato da paixão de Jesus, né, e até atos da criação de Jesus, os atos de tudo que Deus fez, e começa a colocar o eu te amo e uma gratidão na vida de Jesus. Então, na hora que você está lendo os livros da vida íntima, na vida da Valtorta, que a gente está, né, lendo e meditando, na hora que você está repassando e meditando todos esses conteúdos, você está dizendo: te amo, Jesus. Eu creio em tudo isso que eu estou ouvindo dessas místicas. Então, a gente já está trabalhando na divina vontade e reparando através da meditação. Tá? O livro do céu, eu vou estar lendo ele para ser informativo.
Não vai ser meditação, porque a meditação principal é os livros da vida de Jesus, onde vai repassar, né, a vida de Jesus e de Maria, é que a gente vai falar eu te amo e repassar uma por uma das ações que vão acontecer na vida de Jesus e de Maria. A gente vai fazer isso durante este estudo, tá? Mas o livro do céu, eu vou repassar a informação do que é a alma que vive na divina vontade. E vou trazer também para a meditação dos livros que a gente já está estudando, né? Então, é muito importante vocês entenderem que vocês vão sentir uma vontade muito grande de ler o livro do céu com mais calma, tá? Então, não adianta vocês assim, eu não vou fazer esse estudo com a Aline, não, porque ela tá indo muito rápido, eu não vou entender nada do que ela tá falando. Eu garanto para você que você vai entender o livro do céu depois, muito mais tranquilo, e vai ter mais interesse de ler o livro do céu depois que eu começar a dar essa informação para você, mesmo que eu esteja um pouquinho mais avançada, né, e na direção dos volumes posteriores, né? Eu garanto para você que você não vai se arrepender. Deus sabe o que está fazendo aqui. Tá? Ele que está dirigindo esse estudo, pode ter certeza. Então, a alma que vive no meu querer, ela tem o poder, porque a divina vontade é a potência criadora. Um projeto que a potência criadora da divina vontade, ela planejou isso. Ela queria que o ser humano fosse isso. Que ele desse amor, que ele desse, né, a glória a Deus, que ele, né, nunca ofendesse a Deus. Então, assim, são muitas coisas reservadas, guardadas, né, no projeto de Deus, né? Deus decretou lá atrás e esses decretos não foram cumpridos. Então, agora que ele liberou o conhecimento desse livro do céu, ele está liberando para a gente, né, todos os direitos que a gente não tomou posse antes. E está liberando para essas almas que vão viver na divina vontade através do conhecimento e a consciência de estar entendendo o que está aqui nesse livro, né? Então, a alma que vive na divina vontade, ela tem o poder, então, de dar vida ao bem e morte ao mal. Então, ela vai consertar, ela vai corrigir tudo o que não foi feito para a glória de Deus durante séculos e séculos, desde o primeiro homem até o último homem que existirá na Terra, tá? Em sua imensidão, tudo que se encontra no passado, onde há vazios da glória de Deus, onde Deus não foi glorificado, onde as pessoas fizeram coisas e tomaram a glória para elas e não deram glória a Deus, não falaram, graças a Deus, o avião de Santos Dumont não foi o Santos Dumont, foi Deus. Então, isso até hoje a gente fala, o avião, quem construiu o avião? Santos Dumont. Ninguém fala, foi Deus que deu para nós, ninguém fala, entendeu? E foi Deus que deu conhecimento a Santos Dumont. Mas só que Deus, ninguém lembra de Deus, só lembra do Santos Dumont, entendeu? Então a gente vai dar glória agradecendo pelo avião, né? Ofensas não reparadas. Muitas ofensas, muitos pecados, né, que foram cometidos, mortes, assassinatos, guerras e tantas coisas contra Deus, né? Blasfêmias, sacrilégios, tantas coisas feitas contra Deus que não foram reparadas. Amor que não foi dado a Deus. E essa alma na divina vontade, ela enche os vazios da glória, faz as reparações mais belas e dá amor a Deus em nome de todos. Tá? O amor que ela dá a Deus, ela preenche os vazios que ficaram para trás. Na minha vontade se difunde então ao presente, se estende até aos séculos futuros, e por toda parte, por todos me dá o que a criação me deve. Então, a alma que vive na divina vontade, que dá a sua vontade humana e começa a viver nessa intenção de dar amor a Deus por Deus, sem querer nada para si própria, ela não quer nada para si própria, ela só quer fazer essa vontade de Deus. Ela só quer amar a Deus em todos os atos que ela faz na sua vida. Tudo que ela acontece, ela agradece a Deus. E ama a Deus, dizendo bom dia, meu Senhor, de manhã, logo cedo. Senhor, eu te amo nisso, nisso, nisso. Olha que céu maravilhoso, eu te amo. Senhor, eu te amo nessa flor que eu estou aguando aqui na minha casa, nessa planta. Senhor, eu te amo nessa louça que eu estou lavando. Eu te amo nessa água que eu estou bebendo. Tudo, você faz algo que ninguém fez, que ninguém parou para fazer. Então, você está totalmente, né, na divina vontade, consertando por amor a Jesus puro. Então eu sinto na alma que vive na minha divina vontade o eco do meu próprio poder, porque Jesus que tinha esse poder, ele fazia isso na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente vai começar semana que vem,
mergulhar profundamente no que ele fazia, tá? Do meu amor, de minha santidade. Em todos os meus atos, ouço o eco dos seus. Corre em qualquer lugar diante, atrás e até dentro de mim. Onde quer que está o meu querer, está o seu. Conforme se multiplicam os meus atos, assim se multiplicam os seus. Só a vontade humana põe a desarmonia entre a criatura e o Criador. Um só ato de vontade humana põe a desordem entre o céu e a terra. Então, um só ato da vontade humana, que é fora da vontade de Deus, ela põe a desordem entre o céu e a terra. Né? Faz maior confusão, porque não era para estar acontecendo isso. A pessoa, né, ela quando faz a sua vontade humana, ela está indo contra a ordem das coisas. E ela lança uma dessemelhança, né, entre o Criador e a criatura. Por quê? Porque a pessoa que vive na vontade humana, ela tem culpa, ela não acredita, né, que aquilo que aconteceu com ela foi vontade de Deus. Ela vai e tenta mudar. Ela tenta mudar. Então, ela tá na casa dela, né? E de repente recebe uma notícia de que alguém está no hospital e é uma pessoa muito importante para ela e ela fica revoltadíssima com Deus, revoltada com aquela situação. E ela amaldiçoa até o céu e a terra por causa disso, entendeu? Isso é um exemplo de uma pessoa que vive na vontade humana. Ela não aceita aquilo. Ainda mais se ela é uma pessoa de fé, né? Ela fala assim: o que eu fiz de errado? Nossa, eu sou uma pessoa de fé, o que eu fiz de errado para o senhor fazer isso comigo? E aí a pessoa fica revoltada contra Deus. Isso é um exemplo de muitas outras atitudes da vontade humana, tá? Já tá debaixo do vestido lá no hacker. Um só ato de vontade humana põe a desordem entre o céu e a terra, lança a dessemelhança entre Criador e criatura. Ao contrário, então, para quem vive no meu querer, tudo é harmonia. Suas coisas e as minhas harmonizam juntas. Eu estou com ela na terra e ela está comigo no céu. Tá vendo? Então, quando você se harmoniza com Deus, então você recebe a notícia lá de que alguém muito importante para você da sua família está no hospital, você não faz nada contra Deus. Você fala, tudo é para a glória de Deus. É para a sua vontade. Seja feita a tua vontade. Algo tem para isso. Algum para que existe para isso. Então, você não se revolta contra Deus. Tudo é harmonia. As suas coisas e as coisas de Deus se harmonizam juntas. Eu estou com ela na terra e ela está comigo no céu. É um interesse, um só é o interesse entre nós. Uma é a vida e uma é só a vontade. Então, o que Deus permitiu, você não acha problema no que Ele permitiu. Olha a criação, porque em nada se afastou de minha vontade. O céu é sempre azul estrelado. O sol está cheio de luz e calor. Toda a criação está em perfeita harmonia. Uma coisa é sustento da outra, né? Os animais, por exemplo, os animais, ontem mesmo eu assisti os animais, né? A cadeia alimentar. É perfeito, nenhum animal fica reclamando, brigando com Deus, porque vai morrer quando chega, né? O seu predador, né? Se o cordeirinho tá lá, chega um lobo e vem busca, né, e pega ele, esse bichinho não vai ficar bravo com Deus. Ele não vai gritar contra Deus. Né? A mãe dele vai, né, vai lutar com todas as suas forças para proteger, mas não quer dizer nada. Ela sabe que tem que continuar a vida, segue em frente, né? Continua totalmente, não perde nenhum traço da beleza, mas bem parece que cada dia surge mais majestoso, dando um doce encanto a todas as criaturas. Tal teria sido o homem se não tivesse se subtraído, se retirado do meu querer. E assim são as almas que vivem nele. São os novos céus, os novos sóis, a nova terra, toda florida, mas multiformes em beleza e em encanto. Aí no 14, o amor errante é rejeitado, dá em soluços de pranto. Então é bem resumido, tá, gente? Minha filha quer um refrigério, as minhas chamas. Quero desafogar meu amor. Então, novamente, ele está falando sobre desabafar, igual no primeiro trecho, tá? Porque o meu amor é rejeitado pelas criaturas, né? Porque ele faz uma coisa por amor. Essa pessoa que foi para o hospital é amor. Ele permitiu que essa pessoa ficasse doente por algum motivo, que lá no céu você vai saber por quê.
É amor, sempre é amor, tá? Mas o meu amor é rejeitado, porque a pessoa não entende, ela blasfema contra mim. Ela acha que eu tô sendo inimigo dela. Então, a vontade humana faz isso. Tu deves saber que eu, ao criar o homem, pus fora de dentro da minha divindade uma quantidade de amor que devia servir como vida primária das criaturas para enriquecer, para sustentar, para fortalecer elas e para a ajuda de todas as suas necessidades. Mas o homem rechaça este amor. E meu amor vagueia desde que o homem foi criado e gira sempre sem jamais parar. E meu amor é rejeitado por um e corre a outro para dar-se. Então, uma pessoa que blasfema contra Deus, ela não recebeu, e o outro, de repente, dá o amor para Deus, né? Então, o amor de um o amor é dado para um e é rejeitado. E vai para outro para se dar, mas é rejeitado também. E rompe em pranto. E assim que a incorrespondência forma o pranto de amor. Agora, enquanto meu amor vagueia e fica correndo para se dar tempo todo para as pessoas, se vê um fraco, pobre, rompe em pranto e lhe diz: Ai, se me fizesses andar por aí e me tivesses dado abrigo no teu coração, terias estado forte e nada te faltaria. Então ele vê uma pessoa fraca, super fraca, pobre, né? E ele chora, o amor de Deus chora, porque ele está disposto a dar tudo para essa pessoa de felicidade. Mesmo que essa pessoa não entenda, mas ele quer dar a felicidade para ela. Se uma pessoa vai para o hospital, tá? E aí lá no hospital, essa pessoa começa a agonizar e na hora que tá, né, no processo todo de agonia, aí chama toda a família para ver a situação. E aí pede perdão para todo mundo. Aquela pessoa que foi para o hospital, que você ama tanto, ela pede perdão para pessoas que ela tinha guardado muita mágoa mesmo. E aí ela nunca tinha querido saber de um padre, nunca quis confessar, nunca quis participar da missa. De repente, agora que ela está doente, ela chama um padre. Daí você fala, nossa, eu fiquei brava com Deus, porque ele permitiu que ela fosse para o hospital, mas ela perdoou. Ela perdoou, ela recebeu o sacramento, ela recebeu a confissão, ela fez a confissão. Nossa, que felicidade! Tudo o que eu mais queria aconteceu. Entendeu? Então, às vezes, você não entende, mas às vezes é nesse processo todo que acontece a graça da libertação e da cura e da salvação de uma alma. Às vezes a pessoa indo para o hospital, ela repassa a sua vida lá no hospital e volta para casa e muda algumas atitudes, se converte, você estava rezando por ela há muito tempo, você é uma pessoa de oração. E aí a sua mãe, seu pai vai para o hospital e lá acontece uma mudança no coração deles. Era justamente fruto da oração. Era a oração que você estava recebendo, né, o seu pedido. Entendeu? Então, tem que pensar desse jeito. É assim que Deus faz as obras dele, não é? Se vir outro e se levar com as culpas, parte em soluços. Então, se ele vai a outro e vê que essa pessoa está cheia de culpa, se sentindo culpada, não se sente amada por Deus por causa de tanta culpa, como a Madalena estava lá no livro da Valtorta 248 lá, se sentindo culpada, que ela não tinha nem capacidade de falar que ama a Deus, por causa, né, de achar que está sendo sacrílega ela falar que ama a Deus. Isso é culpa. A pessoa se levar à culpa e não amar a Deus. Aí a Nossa Senhora chama a atenção dela, né? Ai, se me tivesses dado a entrada em teu coração, não terias caído. Diante daquele outro, se vê arrastado pelas paixões, sujo de terra, o amor chora e soluçando ele repete: Ai, se tivesse tomado meu amor, as paixões não teriam vida em você. A terra não te teria tocado. O meu amor te bastaria para tudo. Então, essa pessoa não seria apegada à terra, às pessoas humanas, né? Às paixões. Se ela fosse aproveitasse do amor de Deus que estava guiando por aí. Assim, em cada mal do homem, pequeno ou grande, ele tem um soluço e continua errante para dar-se ao homem. E quando no jardim do Getsêmani se me apresentaram todos os pecados diante da minha humanidade, cada culpa tinha um soluço do meu amor. Então, cada culpa da pessoa tinha uma dor do amor de Deus, por causa que ele estava tentando aplacar essa culpa, mas a pessoa não deixou. Ela se fecha num casulo e não sabe que Deus a ama, que Deus a perdoa e tal, entendeu? Então, tudo isso acontece. Então, eu vou... É resumido, tá? Depois, se vocês quiserem ler o resto, vocês leem. A privação de Jesus e as penas da alma.
Então vamos lá. Eu vou resumir mesmo. Fixava meus olhares por toda parte naquele grande vazio, quem sabe ao menos eu pudesse ver ao longe para tomar voo e me jogar em seus braços, mas era tudo inútil. Temia me precipitar naquele grande vazio, sem Jesus para onde teria ido? O que teria sido de mim? Tremia, gritava, chorava, mas sem encontrar piedade. Teria querido retornar ao meu corpo, mas uma força oculta me impedia. Então ela falando da privação, né, que ela está sentindo, que Jesus ele some na hora que ele vai castigar, como eu já disse lá em cima. Então tá vendo que repete o livro do céu, repete muito, é muito repetitivo. Tô falando sério. Então eu não vou ficar aqui me prendendo a parte por parte, como eu faço quando eu faço a meditação de um trecho só. Nesse estudo eu vou dar uma base de informações para vocês depois por si próprios se interessarem em ler inteiro o trecho, tá bom? Aí vocês leiam o trecho com calma, porque tem a final de semana inteiro para vocês lerem e tirarem dúvidas sobre o trecho, tá bom? É uma apresentação. E aí, no final de semana, você dá uma lida, não custa nada você ler esses trechos, todos vocês lerem. Se você não quiser ler só esse resumo, você ouve com mais calma, né? E você já vai ter uma informação sobre o livro. O livro são 36 volumes, gente. Então, se esse estudo eu for pegar e vou ler um trecho por vez, nunca vai acabar, vocês sabem disso. E vocês vão acabar desanimando. Então, eu tenho que dar informação para vocês, bem resumida, do que a Luísa já sofre no livro do céu e que é repetitivo. Ela vai falar isso milhares de vezes. Eu não vou tocar nesse assunto mais. Eu estou falando da privação que ela sente. Jesus deixava ela sozinha, ela estava na cama, a gente no volume 1, a gente vai falar sobre isso, vocês vão ouvir bastante coisa bem aprofundada do volume 1, que eu vou mandar os trechos aqui, meditados inteiros, aonde vocês vão saber como que a Luísa se sente, né, referente à privação. Ela fica privada, como assim? Ela está na casa dela, no quarto dela, sem poder sair da cama, e aí Jesus, ele vinha ficar com ela muito tempo, ficava bastante tempo com ela. Depois, ele começou a querer mudar, né, o sistema, como eu já disse, dela se transformar numa secretária da Divina Vontade, da filha da Divina Vontade, aquela que iria viver a plenitude da Divina Vontade. Então, ele precisava permitir para ela, né, que ela morresse para si própria. Como que era morrer ela, Luísa, numa cama onde ela só esperava Jesus, ela vivia só para Jesus, a vida dela era só Jesus. Ela casou-se misticamente com Jesus. Jesus falou assim: agora você é toda para mim. Quando eu chegar aqui no quarto, você tem que estar pronta para mim. Então ela ficava só ali, né, numa doença que a debilitava muito, ela não comia, vivia só da Eucaristia, né? Então ela não precisava de nada, de nada, de nada. Ela só ficava na cama, então ela não precisava de nada, nem de comida, nem de nada. Então, a única coisa que ela precisava era de Jesus, da Eucaristia, que ia todos os dias o padre ir lá levar para ela, né? Mas ela queria ver Jesus, ela estava acostumada e ele demorava para voltar. Então, ela sofria muito com a privação de Jesus, por causa dele sumir, porque ele era a pessoa que, a única que era a alegria dela, a única alegria da vida dela era ele. Quando ele aparecia, ela se sentia bem. Quando ele sumia durante dias, ela ficava. E ele queria, né, que ela morresse para isso, morresse plenamente, aceitasse essa realidade, né, da vontade divina de que ela aceitasse esse sofrimento. Mas ela fala: ó privação do meu Jesus, como é impiedosa e cruel. E ela sempre pedia a morte, ela sempre pedia a morte, ela queria morrer muitas, muitas vezes, porque ele levou ela para o céu e ela experimentou lá o céu, sabia onde ela ia ficar no céu, a casa dela lá no céu, ela sabia tudo. Então ela queria voltar para o céu e ele não permitia, né? Ela tinha uma missão e tinha que cumprir a missão dela aqui na Terra. Então era muito complexo para ela, não era fácil, tá? A gente tem que compreender. Então ela fala assim: a mesma morte seria um nada diante de você, pois a morte não faz outra coisa que levar a vida eterna. Em troca, a privação faz fugir da mesma vida. Em troca, a privação que eu sinto, né, de você não aparecer, me faz fugir a vida. Mas tudo isso era nada ainda. Minha pobre alma, enquanto queria a minha vida, Jesus, a mim tudo deixava meu corpo para encontrá-lo, ao menos fora de mim, mas em vão. Melhor me encontrava numa imensidão, da qual a profundidade, a grandeza, a altura não se descobria o termo, fim. Fixava meus olhares por toda parte, então ela saía do corpo, mesmo quando Jesus não vinha pegá-la.
Ela tinha esse poder de sair do corpo. E ela procurava Jesus em tudo quanto é lugar e ia para uns abismos. E ela não encontrava Jesus, né? E sem Jesus, aonde ele teria ido? Procurava Jesus para todo lugar, encontrava pessoas, ela não, sumia por aí e não encontrava Jesus, né? Então ela falava assim não é a natureza da alma sair de si mesma e não precipitar-se no centro do qual saiu. Esta pena dá tal espanto, temor, dor, que poderia chamá-la pena do inferno. Pobres almas sem Deus. Como fazem? Que pena será para elas a perda de Deus? Então ela saiu do corpo, né? E ficou suspensa entre o céu e a terra, no lugar, no abismo, onde ela não sabia. Então ela percebeu e sentiu esse estado doloroso em que ela se encontrou novamente em si mesma. E aí Jesus que trouxe ela de volta, tá vendo? Logo fez ver que tinha em seus braços uma pequena menina, mas de uma pequenez extrema. A menina agonizava. E enquanto parecia que morria, Jesus agora lhe dava alento. Agora lhe dava um pequeno gole, agora apertava em seu coração, e a pobre pequenina voltava de novo à agonia. Mas nem morria nem saía do seu estado agonizante. Jesus era toda atenção, a vigiava, assistia, sustentava. Não perdia nenhum movimento desta criança agonizante. Eu sentia como repercutir no fundo do meu coração todas as penas daquela pobre pequena. E Jesus me olhando me disse, aí ele fala para ela, minha filha, esta pequena menina é a sua alma. Olha quanto eu te amo. Com quantos cuidados te assisto, te mantenho em vida com os sorvos da minha vontade. Meu querer te apequenece, te faz morrer e ressurgir, mas não temas, porque jamais te deixarei. Meus braços te terão sempre apertado ao meu seio. Então, ela não perdeu Jesus. Jesus está dentro dela, tá? Ele mora dentro dela. Mas só que ela ainda não sente essa vida da divina vontade nela. Ela ainda tem essa debilidade. E aí Jesus ele vai apresentar isso para ela a partir do volume 12 em diante, tá bom? Então, ele permite esses momentos de revelação, de meditação, de contemplação para ela poder perceber, né? Morrer para si próprio e nascer de novo. Esse morrer para si próprio e nascer de novo. É um processo que ela precisa passar. É muito misterioso, mas a gente vai entendendo à medida que vai lendo o livro do céu, tá? Aí o trecho do volume 16. A divina vontade é o princípio, meio e fim de toda virtude e deve ser coroa de tudo, o cumprimento da glória de Deus por parte da criatura. Então, repete aquilo que a gente já falou lá em cima. Aí o outro trecho fala a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Tem um outro trecho que eu acabei de ler que é a mesma coisa. Que a vontade divina é o meio, o começo, o fim e tal, né? Os dois trechos tá igual. Tá? De volumes diferentes, então é muito repetitivo, tá? Aqui a divina vontade é o princípio, meio e fim. A divina vontade deve encerrar em si, a divina vontade é o princípio, meio e fim do homem, tá vendo? Repetitivo, ó. Então a gente tá nesse e vai pro outro, ó. Igual. Então a gente tem que ver que é muito repetitivo, mas tem uns elementos que a gente, né, se a gente tem que meditar com mais calma para poder ver alguma mensagem firme de Jesus ali em direção a nós, de uma novidade em cada trecho, que possa clarear um pouquinho mais o entendimento, né? Aí ele fala aqui, a minha vontade é o princípio, o meio e fim de tudo, e do homem, de toda virtude, né? Sem a semente, o germe da minha vontade, não pode ser dado o nome da verdadeira virtude. Por quê? Porque a vontade de Deus é o amor. Então, a mesma coisa do Coríntios 13, aonde o amor é a base de tudo, tá? Então, é como a semente para a planta, é a origem de tudo, é o amor de Deus, tá? Então, repete isso. Então, a árvore da minha vontade é a mais preciosa, a mais nobre e divina, a mais alta. Necessitava do tempo para fazer crescer e fazer conhecer seus frutos. Então, necessitava do tempo para poder o amor de Deus ser revelado aos homens. Precisava de tempo, tá? Por isso que a divina vontade só foi revelada agora. Assim que a igreja conheceu a semente, e não há santidade sem ela, depois conheceu os galhos. Então, a igreja só conheceu o amor de Deus, a semente do amor de Deus, no momento que foi plantada a árvore. Qual é a árvore? A cruz. Tá bom? A cruz é a semente para a divina vontade. Sem a cruz, que é essa árvore, que é o amor de Deus por nós que morreu na cruz, não há santidade sem esse sacrifício de amor, sem morrer para nós mesmos. Não há santidade.
tá? Sem a vontade de Deus, que a base é a criação, a redenção e a santificação, que é para nos purificar, para nos, né, lavar no sangue de Jesus. Então, tudo coloca como base, né? Então, é o princípio, a criação, o meio, que é a redenção, e o fim do homem, a santificação. São 3 caminhos, 3 feats. Tem o feat da criação, o feat da redenção e o feat da santificação. Então, ela está nos 3 pontos, os 3 pontos. E o meio principal, a Eucaristia, né? Que é a fonte, é o sacramento principal, a redenção de Cristo, que nos lembra a redenção de Cristo. Então, é muito importante que a gente vai conhecer os frutos para nutrir-se deles e gozá-los, que será toda a glória de Deus, a coroa de todas as virtudes e de toda a igreja que vai acontecer no triunfo da Era da Paz, né? O triunfo do Imaculado Coração de Jesus, a Era da Paz, o reino da divina vontade. Agora, por que te maravilhas que, em vez de manifestar primeiro os frutos do meu querer, os manifestarei a ti depois de tantos séculos? Se a árvore ainda não se tinha formado, tá vendo? Então, a árvore ainda não tinha se formado. Se formou agora com a igreja. A igreja é que teve a plantação, nasceu a igreja no momento em que saiu sangue e água que jorrou do coração de Jesus. Foi naquele momento que a igreja nasceu. Foi aquele momento que nasceu a árvore da divina vontade. Então, só agora que a árvore da divina vontade está crescendo, está pronta para dar os frutos, né? E os frutos só vão dar de verdade no reino da divina vontade. Nós, os filhos da divina vontade, que estamos começando agora a conhecer, né? Somos, vamos dizer assim, os brotinhos, né, as florzinhas, que daqui a pouco vão se transformar em frutos, tá? Nós somos as florzinhas, tá? O livro do céu é para poder fazer, tipo como se fosse ali o momento, né, de nutrir a árvore para surgir as flores, né? Vamos dizer assim. Você tá entendendo? Então, o livro do céu veio agora, né? Em 1899, a igreja quase 2000 anos depois. Então, demorou 2000 anos, né? Para poder surgir, para que essa árvore ficasse frondosa e já tivesse condições de dar frutos. Então, a gente tem que entender o processo que aconteceu é muito demorado. Por isso que apareceu Luísa Picarreta só agora, por isso que só deu o livro do céu agora, porque é como se fosse, né, esse germezinho, como que é quando o passarinho vai polinizar, né, as flores para poder se transformar em frutos. Então, nesse momento, o livro do céu vem com essa intenção de polinizar a igreja, que é a árvore, né, que é o corpo místico de Cristo, a árvore, né, que está grande agora. E aí, quem que está sendo agora transformado em frutos? Quem são? Os leigos. Os leigos estão, principalmente eles, começando a se interessar pelo livro do céu. Alguns padres, mas principalmente os leigos que estão mais abertos, né, para poder surgir, né? Então, a gente compreendendo o que está acontecendo na nossa igreja, né? Todas as coisas são assim. Se deve fazer um rei, não se coroa primeiro. O rei, antes não se forma o rei no exército, os ministros, o palácio real, e o último ele se coroa. Então, primeiro, tem todo o início primeiro do reino, né? Primeiro se forma o reino, o exército, os ministros, o palácio real, e depois, por último, é que se coroa o rei. Então, o rei só vai se coroar depois que já tiver formado todo. Senão seria um rei de mentira, tá bom? Aí, quem vive na divina vontade, tudo deve encerrar em si. Então, aí, doce vida minha, não quero estar sozinha ou estar contigo, mas quero a tudo e a todos junto comigo, né? E aí ela já está falando, e a ti que juntamente comigo na interminalidade da tua santíssima vontade, onde eu tudo encontro, prostrado aos teus pés, todos juntos te adoramos, te agradecemos e te bendigamos. Então ela já está rezando, né? Volume 17, ela já está mais aberta. Olha, meu amor, como são belas as suas obras, como o sol fazendo de seus raios braços. Tá vendo? Ela já está aprendendo a glorificar a Deus e a fazer as reparações que Deus pede, dar o amor que faltava. Então ela já é uma filha da divina vontade aqui, ó. Ela já está colocando em ação a sua missão de filha da divina vontade no volume 17, tá vendo? Aí ele fala aqui, minha vontade contém tudo, e quem nela vive não deve escapar nada de tudo que me pertence. Mas bem que se lhe escape uma só coisa para dizer que não me dá toda a honra e a glória que minha vontade contém. Portanto, não se pode dizer que sua vida seja completa nela. Tá vendo?
Olha lá. A quem nela vive não deve escapar absolutamente nada de tudo que me pertence, de tudo que pertence a Deus. Não pode escapar nada dessa pessoa. Mas bem que se lhe escape uma só coisa para dizer que não me dá toda a honra e a glória que a minha vontade contém, portanto, não se pode dizer que sua vida seja completa dentro da divina vontade. Nem me dá correspondência por tudo o que o meu querer lhe deu, porque tudo dei a quem vive na minha vontade e vou ter com eles como em um triunfo sobre as asas das minhas obras, para lhes dar a nova correspondência do meu amor, e eles devem vir pelo mesmo caminho para me darem a nova correspondência deles. Então a gente tem que fazer todo um trabalho, né, de começar a rezar e dar a homenagem, oferecer a homenagem ao Criador por todas as coisas em cada ato que nós fazemos. Então ele está ensinando ela ainda a fazer esse oferecimento em homenagem ao Criador. E a gente vai aprender com a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo a fazer isso, tá? Então a gente vai conseguir entrar nesse departamento todo, vai repetir tudo isso que ele está falando, vai repetir milhares e milhares de vezes, a gente vai repetir muitas e muitas vezes. Por isso que eu já estou indo bem assim avançado mesmo nessa intenção, né? Então, assim, ontem eu falei para vocês que eu ia fazer vídeos pequenos, então eu peço desculpa, porque no livro do céu não dá para fazer vídeo pequeno, né? Porque os conteúdos, a gente repassar um por um dos trechos, demora um pouquinho, mas é só hoje, tá? É só a sexta-feira que vai ser mais demorado, a segunda e a sexta, que vai ser um pouquinho mais demorado, mas vocês podem ouvir durante o dia, não tem problema. E as meninas vão ajudar, elas vão pegar um trecho cada uma e vão meditar um trecho cada uma para vocês, tá? Todo o céu está em minha vontade, tudo o que eu faço, estando eles neste supremo querer, sentem o eco dos meus atos e repetem, como respondendo ao meu eco, o que faço eu. Dito isto, desapareceu, mas depois de algumas horas voltou, dizendo: Minha filha, devolve-me o beijo que eu te dei, porque todo o céu, minha mãe, nosso Pai Celestial e o Divino Espírito estão esperando a correspondência do teu beijo, porque tendo saído um ato deles em minha vontade para a criatura que vive aqui na terra, desejam que lhe seja restituída a correspondência. Olha só que interessante. Ela tem que devolver o ato feito na divina vontade de Deus. Quando alguma coisa acontece de bom para você, você tem que mandar de volta o agradecimento. Né? Você não pode esquecer de agradecer a Deus. Falar obrigado, te amo, meu Deus, porque o Senhor permitiu, né, que hoje eu recebesse um dinheiro, o meu salário, ou porque porque eu acordei de manhã. Aos poucos a gente vai, né, entendendo isso. Como são belos os atos da minha vontade. Ah, você não sabe a potência, a grandeza, a maravilha de um ato em minha vontade. Sabe, Luísa demorou 80 e tantos anos, gente. Ela demorou 60 anos para poder entender toda a divina vontade. Então, você não queira entender em uma semana só, tá bom? Não dá, tá bom? O obrar da alma em minha vontade é como o som argentino, um som lindo, de um vibrante, de um som, né, de um instrumento vibrante, e sonoro sino que soa tão forte que chama a atenção lá do céu, da terra, de todos, né, principalmente da Trindade Santíssima. E soa e ressoa tão doce que todos conhecem nesse som o obrar da alma em minha vontade. Isso é tudo espiritual, tá? Recebendo todos a honra, a glória de um ato divino. Isso é todo espiritual, só acontece interiormente. Espiritualmente a gente não vê nada. Jesus fala um monte de coisa, a gente não vê nada. Como se a gente não fizesse nada, nada. Tudo vai para a glória de Deus. Tudo vai em direção ao espiritual. A gente só acredita, é só fé. Fé, 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 fé. Tá? E a gente vai colhendo os frutos na nossa vida na direção da felicidade que nós começamos a sentir. Uma paz muito grande, uma certeza cada vez maior de que Deus te ama e tantas coisas mais. Deus vai mostrando aos poucos para você confirmações à medida que você vai caminhando, tá? Então, você vai sentir a necessidade de ler o livro do céu devagarinho, mas é para fazer a parte, isso é entre você e Deus, porque a vida na divina vontade, o entendimento da vida na divina vontade é você e Deus sozinhos, vocês dois, meditando. Aqui é um estudo para poder dar uma alavancada, tá? Para a gente poder dar um boom de entendimento, para a gente poder não começar a ler o livro do céu sem nenhuma ajuda. Então, aqui nós estamos trazendo uma ajuda de entendimento, tá? Minha filha, eu tive uma dor especial por cada pecado, e sobre minha dor estava suspenso o perdão ao pecador. Agora, esta minha dor está suspensa em minha vontade, esperando o pecador quando me ofende, a fim de que, magoando-se de ter me ofendido, desça a minha dor para que se magoe juntamente com a sua, e em breve lhe dê o perdão. Então, a dor de Jesus é derramada sobre a alma que o feriu, que o ofendeu.
para que essa pessoa sinta a contrição, a dor da contrição, porque ela por si própria ela não consegue, é a graça que faz ela se arrepender, tá? Não é a alma que se arrepende sozinha do nada. Ela precisa sentir de Deus essa graça especial que vem por meio de Jesus, tá? Que vai perdoá-la pela dor dos pecados dela, pelo arrependimento. Mas quantos me ofendem e não se magoam? E minha dor e perdão estão suspensos em minha divina vontade, isolados. Obrigado, minha filha, obrigado por vir em minha vontade a fazer companhia à minha dor e o meu perdão. Continua girando em minha vontade, que giros da alma é girar na divina vontade, em tudo que Jesus fez por nós, em cada ato. E a gente vai fazer isso lendo os outros livros, Vida Íntima de Jesus Cristo, Mística Cidade de Deus e Valtorta. Então, tenham paciência, que a gente vai viver plenamente a divina vontade nesses estudos que nós estamos fazendo, tá? Vamos lá. E aí, 19. Jesus chama a pequena recém-nascida para fazer que renasça sempre no santo querer a nova beleza, a nova santidade, a nova luz, a nova semelhança com o seu Criador. Aqui, ó. Nada quero negar a minha pequena recém-nascida, a filha da divina vontade, que ela já mudou de ofício, tá? Ele não quer negar nada a ela. Queres saber por que te chamo de pequena recém-nascida? Porque ela é a primeira, né? E acabou de nascer, né? Significa estar em ato de nascer. Ela está para nascer, tá vendo? Ele não confirma que ela está na divina vontade. Ela está para nascer, tá? Porque ela está entendendo. Então demora muito tempo mesmo. Aqui já é 1926. Ela vai terminar o Livro dos Céus, 36 volumes, em 1938. Então, olha só. Ainda falta 12 anos para frente, ela vai ler, ela vai continuar escrevendo sobre o livro do céu toda vez que Jesus vem, não é todo dia, mas toda vez que Jesus vem. É muito tempo meditando o livro do céu para poder entender. Se ela, depois de estar, desde 1899, ela está escrevendo o livro do céu, e passou-se quase 30 anos já, quase 30 anos, e ela ainda é recém-nascida, não nasceu ainda para a divina vontade. Então, você está entendendo? Que pra gente vai ser mais rápido, com certeza. Pra gente vai ser mais rápido, porque ela já conseguiu. Ela conseguiu o dom da divina vontade com a vida dela inteira. Nós vamos conseguir já o dom inteiro pra gente na hora que a gente faz a consagração à Nossa Senhora. A gente já recebe o dom. Mas aí o dom vai se manifestando em graus, em porcentagem. A gente vai tomando posse do dom da divina vontade à medida que vai aprendendo sobre o livro do céu. E não é só ler o livro do céu sozinho. Você tem que entender o livro do céu, bem entendido, saber o que é isso, ter a partilha, a meditação mesmo. Você precisa meditar o livro do céu todo santo dia para entender passo a passo cada detalhe, como se fosse a Bíblia, todo santo dia, para sempre, até o fim da sua vida. Não pode parar, porque a posse total do dom da divina vontade é todo o entendimento referente a essa missão que Jesus está te dando, ser o filho da divina vontade, que não deixa de ser uma missão que ele está te chamando, se você quiser essa missão, né? Se você quiser aceitar essa missão, que é você ser um reparador por excelência, satisfazer plenamente o Pai, dar toda a glória que o Pai nunca recebeu das outras criaturas, reparar todas as ofensas que não foram reparadas, né? Dar a glória e a honra ao Pai que ninguém deu e tudo mais, aquela coisa toda. Então, você tem essa graça. Fazer isso de graça, sem receber nada em troca, nem méritos nenhum. Tudo aceitando, tudo que te acontece, morrendo totalmente para si mesmo, é o maior martírio que pode ter na Terra, não existe outro. Jesus não pode pedir mais nada da pessoa se ela fizer isso. Ela vai fazer essas reparações em cada ato de Jesus que ele viveu na Terra, todos os atos, desde a criação, né, repassar cada detalhe da vida de Jesus, da vida de Deus, né, na Terra, né, de todos os traços de Deus, desde a criação do Gênesis, toda a história do povo de Deus, a história da salvação inteira, a vida de Jesus, a paixão de Jesus e a vida da igreja. A gente ainda repassa a vida da igreja, agradecendo por tudo e ainda agradecendo cada ato que Jesus manifestou na sua vida. Cada momento que você teve de vida, cada respiração sua precisa ser agradecido com eu te amo. Então, tudo isso numa intenção, tudo espiritual, sem você ver nada em direção a você, nada. Às vezes você só vê mais sofrimentos, porque sofrer é amor, né? O sofrimento é amor, as penas é o amor.
Você vai sentir a felicidade por saber tudo isso, entendeu? Mas por saber, por ter o conhecimento. Isso não vai faltar para você. Conhecimento não vai faltar para você. É uma ciência infusa que vai tomar posse de você de um entendimento muito grande, como eu tenho esse entendimento, você vai ter também, né? Totalmente, né? E assim viver essa nova santidade. Então, e enquanto faz um só ato, renasce continuamente. Mas a que coisa renascer? A nova beleza, a nova santidade, a nova luz, a nova semelhança com o seu Criador. E conforme tu renasces em nosso querer, assim a divindade se sente correspondida na finalidade para o qual pôs fora a criação e se sente retornar às alegrias, a felicidade que devia dar-lhe a criatura. Tá vendo? A satisfação. Então, repete muito, ó. Estreitando-se ao seu seio divino, te enche de alegria e de graças infinitas, tá? Como é bonito ver o destino do nosso bebê. Aí vai explicar, né? A criatura retorna a graça de Deus para Deus, tá vendo? Tá vendo? Ah lá, te circundo de tanta graça para fazer com que você continue fazendo esse trabalho para mim. É isso aí, tá? 20, o último. A única palavra vontade de Deus contém um prodígio eterno. Como tudo se converte em amor e oração. Então, tudo que você faz se converte em amor e oração. Amor é a base. Minha filha, a única palavra vontade de Deus contém uma maravilha eterna, que não há quem possa igualar. É uma palavra que abraça tudo, o céu e a terra, passado, presente e futuro, repete, tá vendo? Este Fiat contém a fonte criadora, lá em cima falou a mesma coisa, tá? E não há nada de bom que não possa fazer sair. Assim, quem possui minha vontade, em virtude dela, adquire o direito de todos os bens que o Fiat possui. Então, ela tem direito a tudo que o Fiat conquistou durante toda a história da criação, da redenção e da santificação. Tudo que Deus mandou para nós, em direção a nós, porque Ele nos criou para amar, a ser a fonte do amor dele. Né? Nós somos o centro da vontade de Deus. Ele nos criou para nos amar. Toda a criação, tudo que ele criou na Terra é por causa de nós. Então, tudo isso, eu já estou resumindo o livro do céu inteiro aqui só nessa aula. Depois eu não preciso ficar repetindo, e eu não repito aquilo que eu falei na aula anterior. Então, as outras aulas vão ficar mais tranquilas. Como é uma introdução desses livros, então eu estou falando um pouquinho mais, tá? Então, aqui é o maior dom, é a maior graça que posso dar à criatura, é dar-lhe a minha vontade, porque com ela vem junto todos os bens possíveis e imagináveis, e com direito, porque tudo pertence a ela, tá? Aí ela fala, meu amor Jesus, tem piedade de mim, como sou feia, né? Normal, isso é da vontade humana mesmo, a gente se sente pequeno, né? E Jesus, tomando de novo a palavra, acrescentou, minha filha, onde está a minha vontade? Tudo é santidade, tudo é amor, tudo é oração. Olha só. Portanto, estando em ti a sua fonte, os teus pensamentos, os teus olhares, as tuas palavras, o teu bater no coração e até os seus movimentos, todos são amor e oração. Tudo o que você faz, os seus batimentos cardíacos, seus pensamentos, teu olhar, tuas palavras, o bater, né, os batimentos do coração, os seus movimentos, até dormir, respirar, é tudo vontade de Deus. Não é a forma das palavras que forma a oração. Então, não é o rosário que você reza que é oração, tá? Não, é a minha vontade que trabalha, que dominando todo o seu ser, forma de seus pensamentos, palavras, olhares, batimentos cardíacos, movimentos, tantas forças que surgem da vontade suprema e elevando-se até o céu em sua linguagem muda. Quem reza, quem ama, quem adora, quem abençoa, em suma, ela o faz fazer o que é santo, o que pertence ao ser divino. Olha só, quem ama, quem reza, quem adora, quem abençoa, em suma, ela, a divina vontade, o faz fazer o que é santo, o que pertence ao seu ser divino. Por isso, a alma que possui como vida a divina vontade é o verdadeiro céu, que ainda que fosse muda, narra a glória de Deus e se apresenta como obra de suas mãos criadoras. Como é bonito ver a alma onde reina o meu querer. Conforme ela pensa, olha, fala, bate, respira, move-se. Assim forma as estrelas para adornar seu céu, para narrar mais a glória daquele que a criou. Minha vontade abraça como de um só golpe tudo e nada deixa escapar a alma de tudo o que é bom e santo. Amém? Então, eu peço desculpa para vocês se ficou longo o vídeo. Eu vou fazer de tudo para ficar o mínimo possível, mas como é o primeiro dia referente a esses volumes, eu ia ter que falar um pouquinho mais mesmo, mas eu garanto para vocês que vai ser bastante repetição, muita repetição mesmo. Como eu disse, eu não vou substituir a sua leitura do livro. Esse estudo não vai substituir a sua leitura do livro, tá bom? Você precisa ler sozinho, né? Trecho por trecho, parte por parte.
eu vou te ajudar a entender a base da informação do livro. É isso que eu tô aqui para isso. É isso que Deus pediu para mim nesse estudo, tá bom? Eu vou fazer a vontade dele, não a minha, tá? Eu, na minha vontade, eu quero fazer as coisas numa ordem. Deus quer fazer de outra. Eu obedeço a ordem dele, tá bom? Amém? Seguinte.